Oi, amores! Então hoje eu tô aqui para falar mais um texto do Drummond. Hoje um texto muito interessante, de um assunto até que foge um pouquinho ao que a gente já conversou sobre o Drummond, para deixar a nossa playlist mais rica e para que vocês tenham mais pluralidade e versatilidade com o uso desse autor. Então, o nome do texto é O Elefante. Ele está... Depois eu deixo aqui qual dos livros do Drummond traz o elefante. Essa é uma coletânea com todos os textos, então não separei aqui qual é o livro. Mas o elefante, eu quero trabalhar com vocês uma dicotomia, a ideia do símbolo fabricado e da ênfase precária. O que é isso? Eu vou pensar aqui o quanto muitas vezes há um falseamento das estruturas. Então eu posso pensar o próprio contexto das redes sociais. Eu estava até ontem pensando sobre essa questão das redes sociais e pensando no fenômeno do TikTok para com os adolescentes. Porque é meio como se houvesse uma nova valorização do imperfeito. E o Instagram como se fosse uma valorização do perfeito, quase como ali um contraste, né? O precário, o fabricado, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. O elefante. Fabrico um elefante de meus poucos recursos. Um tanto de madeira, um tirado a velhos móveis. Então é assim, é mais ou menos eu vou fabricar um elefante com um pouco que eu tenho. A ideia do fabricado e do precário. Vamos continuar. Desejo e contingência precária. Mais ou menos essa é a ideia que eu quero falar. Vamos ver se a gente, aonde a gente vai chegar, né? Talvez lhe dê apoio e o encho de algodão, de paina, de doçura. A cola vai fixar suas orelhas pensas. A tromba se enovela. É a parte mais feliz. Gente, quando ele fala dessa fabricação do elefante, ele está falando aí de uma ideia de simplicidade, né? Que a tromba que se enovela é a parte mais feliz de sua arquitetura, mas há também as presas dessa matéria pura, que não sei figurar, tão alva essa riqueza. Gente, olha que contraste, riqueza de quê? Se ele foi catando aí os pedaços, é a ideia da simplicidade, sabe a ideia do menos é mais? A simplicidade salvará o mundo, mais ou menos essa ideia, sabe? Mais ou menos por aí. A esponjar-se no circo sem perda ou corrupção. E há, por fim, os olhos onde se deposita a parte do elefante, mais fluida e permanente, alheia a toda fraude. Seus olhos são incorruptíveis, né? Porque os olhos são alheios a toda fraude. E o que é a fraude? O próprio forjar desse elefante, né? Então ele está falando das questões fabricadas, da vida fabricada, do que eu quero. Professora, está muito subjetivo. Vamos continuar. Eis meu pobre elefante, pronto para sair à procura de amigos. Será que está muito subjetivo? Eu estou fabricando um elefante para que ele saia à procura de amigos. Eu acho que quando chegou nessa parte do poema, deixou de ser subjetivo, né? Que eu estou a me fabricar para buscar amigos, para buscar contatos. A fabricação de uma imagem à procura de amigos, a busca pela afetividade, o reconhecimento do outro. Mas esse reconhecimento advindo de uma coisa fabricada, não do que se é, né? Ele é um elefante fabricado. Essa é a ideia. No mundo enfastiado, que já não crê nos bichos e duvida das coisas. Gente, olha isso. Então eu estou falando que a gente vai fabricando
coisas e o mundo já está enfastiado, já não crê na dúvida das coisas. Ei-lo massa impotente e frágil que se abandona. E se isso não é a dicotomia humana, eu não sei o que é. Uma grande massa que se abandona na dúvida de será que eu estou agradando o outro ou não? Quantas vezes nós somos o elefante que está a se montar em prol do reconhecimento do outro? Então aqui o elefante ele vai simbolizar a construção que nós fazemos, a construção da nossa imagem, a construção de sermos felizes, a construção de sermos doces, a procura de amigos. E move lentamente a pele costurada, onde há flores de pano e nuvens, alusões a um mundo mais poético, onde o amor reagrupa formas naturais. O amor reagrupa as formas naturais, mesmo que elas sejam forjadas. Olha que bonito isso! O amor reagrupa formas naturais, mesmo que elas sejam forjadas. O amor reagrupa formas naturais. Drummond hoje para você. E quando eu penso assim, né, gente? Flores de pano, nuvens, alusões, tudo é fabricado, tudo é falso, percebe? O fundo, o cenário, tudo aqui é fabricado, tudo é falso. Mas o amor reagrupa as formas naturais. Vai o meu elefante pela rua povoada, mas não querem ver. Entendo a cegueira, sabe? Os muros são surdos, né? Vai meu elefante pela rua povoada, mas não querem ver, nem mesmo para rir da cauda que ameaça deixá-lo ir sozinho. É todo graça, embora as pernas não ajudem, que seu ventre balofo se arrisque a desabar. Perceba, aqui ele é invisível. Talvez principalmente porque ele é feito de restos, pela simplicidade. Talvez se ele fosse feito com elementos grandiosos e novos, e talvez ele fosse mais vistoso frente a essa rua povoada. Como que a rua povoada não olha, né? Não é que não tem ninguém na rua, é porque tá cheia a rua, mas ninguém olha. Ao mais leve empurrão, mostra com elegância sua mínima vida. E não há na cidade alma que se disponha a recolher em si, desse corpo sensível, a fugitiva imagem. Do passo desastrado, mais faminto e tocante. Olha isso aí, gente. Mostra com elegância sua mínima vida. É um exemplo de como muitas vezes o eu se sente, né? No meio da multidão. Quantas vezes as pessoas não estão em algum lugar e elas não se sentem diminuídas dentro desse contexto? Principalmente porque elas acham que a construção que ela criou não é suficiente, não atende à perspectiva do lugar. E a ideia do corpo sensível e da construção dessa imagem e da tristeza por não se consolidar nessa imagem. Eu posso pensar, gente, no tema de padrão de beleza. Eu posso pensar nos temas das redes sociais. Eu posso pensar os temas subjetivos que vão falar como o indivíduo se sente frente ao mundo. Quantas vezes eu não sou um elefante forjado? Quantas vezes, porque eu tenho de colocar muitas máscaras sociais, eu não sou quem eu sou só um elefante que um fragmento da minha família diz que eu sou isso, o outro fragmento grudou aqui da minha escola diz que eu sou isso, o meu amigo espera que eu seja isso, meu namorado seja que eu seja isso, e eu sou uma grande coxa de retalho de máscaras sociais, mas quando eu sou eu mesmo, quando eu não estou só atendendo o que as pessoas esperam que eu atenda, né? Quando que a minha vida é mínima frente à demanda da expectativa social. Então aqui eu acho que tem muito essa ideia do símbolo fabricado,
quando eu penso em símbolo fabricado, eu estou pensando em atender a necessidade do outro, não necessariamente só a minha, né? Mas faminto de seres e situações patéticas de encontros ao luar, o mais profundo oceano, sob a raiz das árvores, no seio das conchas, de luzes que não cegam, o desdobramento, né, das situações que vão acontecendo aí. De tronco mais espessos, esse passo que vai se esmagar as plantas no campo de batalha à procura de sítios, segredos, episódios não contados em livros de que apenas o vento, as folhas, a formiga reconhecem o talhe, mas os homens ignoram. Pois só ousam mostrar-se sobre a paz das cortinas, a pálpebra cerrada. E já tarde da noite, volta o meu elefante, mas volta fadigado. As patas vacilantes se desmancham no pó. Ele não encontrou o de que carecia, o de que carecemos, eu e meu elefante, em que amo disfarçar-me, exausto de pesquisa. Caiu-lhe o vasto engenho como simples papel. Volta ao papel, né? A cola se dissolve. Olha, gente, ele está se desconstruindo. Ele voltou para casa, não encontrou o que queria. Lembra que ele saiu em busca dos amigos? E quando ele volta, está quase se desmontando. Ó. A cola se dissolve, voltou a ser papel. E todo o seu conteúdo de perdão, de carícia, de pluma, de algodão, jorra sobre o tapete. Qual mito desmontado? Amanhã recomeço. Amanhã a esperança se refará. E amanhã talvez eu tenha de me reconstruir e fingir ser uma coisa que eu não sou para atender a expectativa social. Ixi, dá para usar em tanto tema. Dá para usar das pessoas que são oprimidas tentando ser o que elas não são. Dá para usar esse tema com a ideia de homofobia. Dá para usar esse tema com a ideia... No ano passado, o tema da VUNESP tinha um menino negro se pintando de branco. Ele estava jogando uma tinta branca. Dava para usar esse texto aqui como repertório. De a pessoa se falsear tentando ser o que ela não é. Só que quando ela tenta ser o que ela não é para tentar a amizade do outro, talvez o outro olhe para ela e fala, não é original, não quero. Psh. E ele volta para casa e quando ele volta para casa ele tem de se desfazer daquilo. Mas amanhã ele pode recomeçar. Então, o elefante, ele trabalha muito com a ideia da precariedade. O que é a precariedade? É o porquê que a gente está fazendo isso, tanto com o nosso espírito, quanto com o que a gente tem, porque a gente está se forjando, porque geralmente as pessoas têm uma expectativa maior do que a que a gente está atendendo. Então, dentro dessa conjuntura de se refazer, a gente se refaz de um modo muito precário, porque é forjado, né? Não é verdadeiro. E a cegueira do outro para com a nossa vida. Gente, esse texto, eu me lembrei aqui agora, é da Rosa do Povo, tá? É do livro Rosa do Povo, dentro das coleções. Então, o Elefante é um poema de que gosto muito, espero que vocês tenham gostado, que vai trabalhar a perspectiva dessa construção. Percebam, redes sociais, minorias que se forjam, pessoas, gente, o tema da mutilação, né? Pessoas que se cortam. Por que essa dor? É uma dor intensa, né? De querer ser o elefante, percebido às vezes, né? É voltar para casa, ter de se desfazer e ver que vai ter de soltar a cola, soltar tudo que não deu certo, que não foi isso. Pessoas que por algum motivo têm a sua identidade cerceada, por algum motivo não são aceitos, sendo que elas são, e tentam se encaixar dentro dessa perspectiva, né? O padrão de beleza, a gordofobia, o forjar, o fingir ser que não é o que se é para ter respeito social. Acho que é isso. Mas que sociedade doente é essa que eu tenho de fingir que eu sou outro elefante, senão eu mesmo, para que eu seja aceito. Então, o texto O Elefante
do Carlos Drummond de Andrade. É mais uma poesia para completar a nossa playlist da leitura de Drummond. Calma, calma, pessoal, que eu esqueci de falar uma coisa. Tem um texto de 44 cartas do mundo líquido moderno, em que Bauman fala sobre... Tem um texto dele chamado Sozinhos no Meio da Multidão, que ele fala, e me lembra muito o elefante, que a pessoa sai, ela tá no meio de um monte de gente, mas na verdade ela tá sozinha. Porque, como a gente estava terminando o nosso vídeo, que mundo é esse em que eu preciso de forjar ser outra coisa o tempo todo e eu saio em busca de amigos e volto sozinho. Então, na verdade, eu tô ali, às vezes, cercado de uma multidão de gente, mas eu tô sozinho no meio dessa multidão. Então, quantas vezes a gente é esse elefante forjado, que se montou inteiro para ser aceito, mas que não foi visto, que ninguém notou. E aí essa é uma característica, segundo Bauman, do mundo moderno, nesse texto, nesse livro 44 cartas do mundo líquido moderno. O nome do texto é Sozinhos no Meio da Multidão. Então você articula a experiência do elefante indo em busca de amigos e voltando desconstruído a essa ideia. Acho que se encaixa muito bem. E agora é definitivo, acabou. Tchau, tchau.